Senhor, igreja, é com muita alegria que eu venho aqui trazer uma palavra para todos vocês, amém? Estou com saudades de todos vocês e não vejo a hora de ver cada um de vocês. A palavra que Deus ele tem falado no meu coração está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 ao 17. Eu não vou ler tudo, tá? Vou ler só o primeiro, que é o versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas um homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então eu vou ler só esses dois versículos, depois os irmãos leiam, que está em 2 Reis, capítulo 6, do 8 até o 17, que eu iria ler. Para não se estender muito, então não vou ler tudo. Aqui, a palavra do Senhor, ela está nos dizendo, que eu tirei para o meu coração, que nós devemos ter foco naquilo que o Senhor, Ele tem nos falado, não na circunstância, nas coisas que nós estamos vendo ao nosso redor, mas o que Deus, Ele tem nos falado e nos mostrado. Nesse texto, o rei da Síria, ele fala que ele armava acampamentos para pegar o povo de Israel. E o profeta Eliseu, ele sempre era avisado por Deus que o povo da Síria estava armando um acampamento para pegá-los, então ele ia lá e falava para o rei de Israel, e o rei de Israel avisava o seu povo, então eles sempre escapavam. Então isso aconteceu por diversas vezes. Então, quando o rei da Síria vê que eles não conseguem pegar o povo de Israel, na cabeça dele ele pensa: nós temos um traidor no meio de nós. Então ele chega ao seu exército e pergunta: quem é que é o traidor aqui? Quem está falando para o povo de Israel aonde estamos acampados para pegá-los? Então um dos seus soldados, ele se levanta e fala: não, meu senhor, o que acontece é que o profeta Eliseu, ele tem revelações de Deus, ele sabe de tudo que o Senhor conversa no seu quarto, as coisas mais secretas, e Deus, ele fala para Eliseu, e Eliseu, ele fala com o rei de Israel. É por isso que o povo tem escapado. Então o problema está em Eliseu. Então o rei da Síria, ele fica tão nervoso, tão perturbado, que ele faz o quê? Ele manda o seu exército ir atrás de Eliseu, do profeta Eliseu. Então durante a noite ele vai lá, o exército, ele cerca toda a cidade com carros e cavalos. Então quando eles estão dormindo, a cidade inteira fica cercada pelo exército da Síria. Então, o que acontece? O que eu tirei para nós? Hoje, com esse vírus, esse Covid, o que está acontecendo? Muitos de nós nos sentimos cercados, porque isso é uma coisa mundial. Em todo lugar está tendo esse vírus, não tem para onde nós escaparmos. Então, às vezes nós nos vemos assim perdidos. Quando nós olhamos pelos olhos da carne, nós nos vemos sem saída. Mas a Bíblia nos fala que nós não estamos em guerra, com seres humanos. A nossa guerra é contra principados e potestades, não contra carne e sangue. Então, quando esse vírus chegou, nós vemos que tem uma coisa espiritual muito grande aí por trás desse vírus. O que está acontecendo é que esse vírus ele tem deixado o povo sem saída. Nós não podemos ver os nossos parentes, os nossos familiares, não podemos nos reunir, nós não podemos sair da nossa casa, nós temos que ficar em quarentena. Então, quando nós olhamos pelos olhos humanos, nós nos vemos sem saída. Mas Deus, Ele é um Deus que pode nos livrar, Ele é um Deus que não nos desampara. Deus, Ele fala na sua palavra que nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração.
Amém? Então, quando o servo, o Geazi, acorda, e ele vai lá mais cedo, abre a janela, a sua porta, ele vê aquele monte de soldado ao seu redor. Ele fala: meu Deus, não é de se preocupar, é uma coisa óbvia. Com certeza ele fica abalado com essa notícia, com o que ele está vendo, porque ele está também olhando as circunstâncias com os olhos carnais. Ele vê aqueles soldados, ele se vê sem saída. Então ele corre para o profeta Eliseu para avisá-lo. Então, e o profeta Eliseu, ele traz uma palavra para o seu servo Geazi. Ele deve ter falado: pobre rapaz, você está olhando com os olhos humanos. Você não está olhando pelos olhos da fé. Então, o Eliseu, ele ora ao Senhor e ele pede para o Senhor abrir os olhos espirituais do seu servo. Então, Deus, ele abre os olhos espirituais do seu servo Geazi, e quando Geazi abre os olhos, ele vê que tem soldados, cavalos de fogo, carruagens, tudo de Deus, tem um exército de Deus maior com ele. Então, ele olha para aquele exército de Deus, ele vê que o exército de Deus é muito maior do que o que está lá fora. Então, a mesma coisa acontece conosco. Quando nós buscamos a Deus, nós estamos na presença de Deus, Deus, ele está conosco. Deus, ele não nos desampara. Da mesma forma que ele deu comida, deu maná para o povo lá no deserto, ele também vai suprir todas as nossas necessidades. O mundo pode dizer que está tudo fechado, que não tem saída, que nós vamos passar fome, que não vamos poder trabalhar, mas Deus, ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. E na oração de terça-feira passada, Deus, ele nos revelou uma das coisas que foi: busque a minha presença. Aqueles que estiverem na minha presença, eu vou guardar. Eu vou guardar, eu vou mandar anjos. Então eu vi esse texto como o que Deus, ele falou. Não é o que está acontecendo aí no mundo. No mundo está acontecendo muita coisa. Mas Deus, ele falou para nós que somos o seu povo, que ele vai nos guardar, que ele vai enviar anjos. E é nisso que eu creio. É nisso que você deve crer. Porque quando as circunstâncias dizem o pior, Deus não. Deus, ele está dizendo para você: fica calma, filha. Fica calmo, filho. Porque eu estou no controle de tudo. Então essa situação não é para a morte, é sim para a vida. Então busca a presença do Senhor, esteja com Ele. Eu tenho certeza que Deus, ele não vai te desamparar. Deus, ele estará com você a todo momento, ele vai cuidar dos mínimos detalhes, não vai te faltar nada. Busca a presença do Senhor, queira estar com ele. Vá para a Bíblia ela conta todas as histórias de como Deus livrava o seu povo do mal. Mas o povo, ele tem que estar na presença dele. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que buscar cada dia mais estarmos na fiação com Ele, fazermos a vontade dEle, amém? Então que eu